Neste vídeo eu vou falar do ódio, da raiva e do ressentimento. Ódio, raiva e ressentimento. E para começar, é preciso diferenciar o ódio da raiva. O ódio ele está ligado a feridas profundas, vindas geralmente de pessoas que a gente conhece, que a gente considera e que a gente ama. O ódio está ligado a feridas na nossa dignidade. O ódio fere, machuca a nossa alma, a nossa essência. É uma afronta à nossa composição, à nossa estrutura fisiológica. E geralmente sentimos ódio de quem consideramos, das pessoas que a gente convive, das pessoas que a gente ama. Por exemplo, quando uma mãe diz para um filho na frente de outras pessoas que ele é um profissional medíocre. Esse filho ele vai sentir ódio e não raiva. Por quê? Porque ele sofreu uma afronta à dignidade dele, vinda de uma pessoa muito importante para ele, que é a mãe dele. Filhas, meninas, crianças que sofrem aliciamentos, violências, tudo isso provoca ódio e não raiva. Claro, existem graus e degraus do ódio, existem intensidades do ódio, mas de qualquer forma, essa energia está ligada à dignidade do ser, à composição profunda, à estrutura fisiológica, biológica do ser, está ligado à essência do ser. Agora preste atenção a esse exemplo. Imagine uma criança que sempre foi humilhada, rejeitada, desprezada, maltratada pelos pais. Você não serve para nada, você não presta para fazer nada, eu me arrependo de ter te colocado no mundo, você é um inútil, você é feio, você não pertence a esse lugar. Isso é muito comum nas famílias brasileiras, talvez do mundo inteiro, né? É óbvio que essa criança ela vai sentir o quê? Ódio. Mas também ela vai desenvolver sentimento de inferioridade, sentimentos de rejeição, de abandono, que Jung vai chamar de quê? Complexo, né? Complexo de rejeição, complexo de abandono, complexo de inferioridade. E aí mais tarde, na vida adulta, na adolescência ou na fase adulta, quando ela for rejeitada, quando ela for humilhada, quando ela for desprezada, essa humilhação, esse desprezo podem provocar, podem atiçar aquele mesmo ódio provocado pelo pai e pela mãe, mas vai ser ódio, vai ser um ódio crônico. Essa pessoa vai estar convivendo com ódio durante décadas. Isso certamente é um perigo para essa pessoa. Ela tem que, com certeza, trabalhar esse ódio. Já a raiva, ela não está ligada às nossas profundezas, não está ligada à nossa estrutura biológica, à nossa alma, à nossa essência. Não, nós temos raiva, por exemplo, do cobrador de ônibus. Temos raiva da fila do caixa, de uma balconista metida, de um barista arrogante. Temos raiva de um morador de rua que está enchendo o nosso saco. E, da mesma maneira que o ódio, existem graus e degraus da raiva. Existem intensidades da raiva. Agora, preste atenção. A raiva e o ódio não são doenças. A raiva e o ódio em si não são doenças. O ressentimento é doença. Porque ressentimento é doença. E o que é o ressentimento? Ressentimento é o acúmulo do ódio e ou da raiva. Ressentimento é o acumular do ódio e da raiva. Pode ser mágoa também. Pode ser mágoa também. Vamos colocar a mágoa aqui na parada. Então, o ressentimento é o acúmulo, é a sedimentação da mágoa, da raiva e ou do ódio. Como é que nasce, então, o ressentimento? Quando a raiva, a mágoa e o ódio não são trabalhados, não são entendidos, não são olhados diretamente, não são encarados diretamente, não são tornados conscientes, eles ficam no corpo. Ao invés de saírem através, por exemplo, de um cala a boca, para de me encher o saco, esse ódio, essa raiva, essa mágoa, essas energias, elas ficam no corpo, em algum lugar do corpo. Semi-mortas essas energias, elas parecem que estão adormecidas, mas elas não estão mortas não, elas estão vivas. Só que ao invés de terem saído, elas voltam para o corpo e vão meio que se assentando, vão que se ajeitando no corpo. Adormecidas, não estão mortas, essa energia está viva. E aí a pessoa vai vivendo assim, ela vai acumulando essa mágoa, essa raiva, esse ódio, ela não vai revidando, ela não vai se colocando, ela não vai se defendendo, não vai contra-atacar. E aí acontece o quê? Acontece uma metamorfose. Acontece uma transformação. Metamorfose é transformação. Essa raiva, esse ódio e essa mágoa, eles se transformam em energia fétida.
fétida. O negócio é biológico. Para quem não sabe, fétida é o quê? Fedida. Isso é ressentimento. Ressentimento é essa energia de fedor. Ressentimento é um mau cheiro bem característico. A pele começa a mudar de textura. O cabelo perde o brilho. Os dentes ficam podres. Os dentes começam a ficar velhos e estragados. E a pessoa adquire aquela postura sinistra, aquela coisa estranha. Basta dar uma olhada no olho da pessoa e percebe que tem alguma coisa estranha no olhar dela. Claro, os olhos são a janela da alma. A alma está cheia do quê? De ódio, de raiva, né? De ressentimento, de mágoa. Então isso transfere, né? É transmitido pelo olhar. Então a pessoa que tem uma sensibilidade a mais, pega esse olhar. A gente consegue captar o olhar do ressentido, o olhar da ressentida. É uma coisa estranha, é uma coisa sinistra. Tem esse mau cheiro também, tem essa podridão. Claro, veja, não é para confundir com as consequências da velhice. Por exemplo, ou algumas doenças, né? Quando a gente fica velho, a gente perde o brilho. Né? Nosso cabelo começa a cair, o cabelo perde o brilho, nossos dentes ficam podres, a gente vai ficando zoado. Velhice é feiura. Mas no ressentimento tem uma coisa bem característica que é o mau cheiro, alguma maldade. A pessoa ressentida tem um mal secreto, pronto para explodir, um mal que não é manifesto, é latente. Latente é o quê? Que está lá atrás, né? Que está pronto, que não está consciente, que não está manifesto. Esse aí é o funcionamento psicológico do ressentimento. É o quê? É essa transformação da mágoa, da raiva e do ódio nessa energia fétida, nessa postura sinistra, nessa coisa estranha, nesse olhar maldoso. Isso aí é o ressentimento. E eu creio intuitivamente, e para isso não há comprovação científica, que muitas doenças acontecem devido a essa transformação, devido a essa metamorfose. Creio que o câncer e a diabetes, por exemplo, aliado a fatores como alimentação e genética, podem ser consequência dessa metamorfose do ódio, da raiva e da mágoa em ressentimento. Para isso não tem comprovação científica, é uma coisa intuitiva. Eu creio que muita gente que tem câncer e diabetes tem um ódiozinho guardado lá, tem um ressentimento, tem uma mágoa que está carregando isso há décadas, né? Há anos, há décadas. E eu creio que pode ter uma metamorfose também nas células, e aí começam as células a se acelerarem, por exemplo, e dá o câncer, por exemplo, né? Não tem comprovação científica, é uma coisa intuitiva, que muita gente pensa, que muita gente sente, e eu também sinto, né? Então assim, que filosofias você carrega? Que filosofias você traz? Que filosofias você abraça que te dizem que você é inferior? Que filosofias, que moral religiosa que dizem que você não tem que revidar? Que moral de carneiro, que moral cristã, moral de carneiro que diz que você não tem que xingar a pessoa que te xingou? Que coisa passiva, agressiva é essa que diz que você tem que guardar esse ódio, essa raiva e essa mágoa? Que moral cristã é essa que diz que quando alguém te dá um tapa na cara, você tem que dar a outra face para ela bater? Porque se você fizer assim, se você for um bom carneiro, se você fizer parte da coletividade, parte do rebanho, você vai ir para o reino dos céus. Ou seja, aceite que a vida aqui na Terra é uma droga. O teu salário mínimo não presta. Você fica 6, 7, 8 meses para fazer um exame de imagem no seio com suspeita, né, de algum câncer no seio. Mas mesmo assim você dá o dinheiro para o pastor, você dá o dinheiro para a igreja católica, para a igreja evangélica, e está vendo o pastor naquele baita carrão, enquanto você fica um tempão para fazer o exame mínimo de ressonância no seio, né, com alguma suspeita de câncer. Então que moral é essa? Que moral religiosa você carrega? Que moral cristã você carrega? Que diz que você tem que sofrer aqui, não revidar, ser bonzinho, ser um bom carneiro, para depois que você morrer ir ao reino e sentar ao lado de Deus. Pense nisso. Pense nisso, se vale a pena você abraçar, você viver com essa moral que diz que você não tem que ser guerreiro, que diz que você não tem que se colocar, que diz que você não tem que mandar as pessoas para aquele lugar para você pelo menos ficar livre dessa doença chamada ressentimento. Pense nisso e se transforme. Pense nisso e melhore, ou não. Continue doente ou adoeça, quem sabe você no fundo não vai se sentar ao lado do Pai. Quem sabe você não levando uma vida de
droga aqui, uma vida horrível aqui, tudo bem, fui um bom carneiro, fiz parte do rebanho, pelo menos eu vou sentar ao lado do Pai. Eu não acredito nisso, mas se você acredita nisso, a responsabilidade é sua. É isso aí, valeu, abraço, tchau.